Olá, espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que eu trago para ti hoje é: Deus dá tudo o que nós precisamos. Esta mensagem vem muito em contra aos tempos que temos tido ultimamente, que cada vez mais vemos as pessoas a reclamar um pouco de tudo e em vez de agradecer já o que têm. É certo que às vezes as coisas não são fáceis, mas as pessoas estão sempre a ver o lado negativo das coisas. E nós podemos ver que as pessoas reclamam, há pessoas que passam o dia a reclamar e essas pessoas contaminam as outras que estão à volta. Tu dás por ti, mesmo que não tenhas esse tipo de pensamento, dás por ti a ser consumido por ele e a fazeres o mesmo, a reclamar. Estás numa fila, há trânsito e tu estás a reclamar, estive naquela fila. Sim, tu perdeste tempo da tua vida e estiveste ali parado, mas é melhor tu teres perdido esse tempo ou teres sido tu que tenhas tido um acidente, como foi quase certeza, por isso é que há fila, uma pessoa que teve um acidente, uma ou duas, pessoas que estão a trabalhar, por exemplo, nas estradas e têm que cortar as estradas por algum motivo. Preferias estar no lugar dessas pessoas ou preferes estar na fila parado? Se calhar não é tão mal quanto isso estás na fila, porque não te aconteceu nada de mal, apenas o teu tempo, tiveste ali mais tempo e é chato, como eu compreendo, porque todas as pessoas, por exemplo, que vivem numa cidade sabem o que é isso, haver esses contratempos, um trajeto que demora 5, 10 minutos e passar a demorar 1 hora. Eu posso contar há relativamente pouco tempo, aconteceu-me uma coisa desse tipo e foi o que me fez também escrever esta mensagem, porque na altura eu lembro-me de chegar ao trabalho atrasado e os meus colegas disseram: pois tu deves estar super chateado, tiveste mais meia hora ou 40 minutos no trânsito. E eu disse: sim, mas nem por isso, a mim não me aconteceu nada de mal, eu apenas tive que estar à espera. Se fosse eu a bater, se fosse eu a acontecer-me alguma coisa de mal, aí devia estar chateado. Agora, pronto, não há nada a fazer, como eu, tiveram centenas de pessoas. E está tudo bem. As pessoas queixam-se do trabalho, que o meu trabalho, eu recebo pouco e trabalho muito, ou eu tenho que fazer isto e aquilo. Alegra-te porque tu tens um trabalho. Há pessoas que querem um trabalho e não o têm. Há pessoas que queriam ter saúde para trabalhar e não têm, não conseguem trabalhar. E davam se calhar alguma coisa para o poder fazer. E muitas vezes nós só vemos o outro lado, que é o lado de reclamar, de pedir, de estar sempre... E Deus ouve essas coisas todas. E Deus sabe o que é que nós precisamos para o momento. Nós até podemos pedir a Deus... imaginem, eu sou uma criança de 10 anos e peço a Deus um carro. É lógico que Deus não me vai me dar, e podia-me dar, mas se eu não tenho capacidades para conduzir, se eu não tenho a idade para ter carta, se eu não posso conduzi-lo, se eu não sei conduzir, porque é que Deus há de me dar isso? Ele vai esperar que eu amadureça, que eu aprenda a conduzir, que eu tire a carta, e aí, se tudo correr bem, eu vou ter um carro. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Nós pedimos um trabalho muito bom, que ganhemos, que tenhamos um ordenado muito alto, ou uma casa muito grande, ou muitos filhos. Pedimos coisas e muitas vezes dizemos: que Deus não me realiza as minhas coisas, eu faço tudo o que deve ser. E será que tu estás preparado para esses desafios que andas a pedir a Deus? Será que tu tens a capacidade
e a sabedoria para esses desafios, porque Deus só dá as coisas às pessoas que estão preparadas para isso. E para tu estares preparado, tu tens que passar pelos processos. Tens que passar pelo processo de amadurecimento, tens que passar pelo processo da maturação, do tempo de espera também, de saber esperar. Eu posso dar um exemplo bíblico que acontece quando o povo de Deus sai do Egito, anda pelo deserto, encontra a terra prometida e por ali fica. E passado muitos anos, o profeta Samuel é quem está a conduzir o povo e quem é o juiz do povo, que vê o que é certo e o que é errado e que basicamente que guia o povo. E na altura Samuel começa a ficar com mais idade e coloca os seus filhos para fazer o mesmo papel dele, o que não correu muito bem porque os filhos dele não eram muito corretos e o povo começou a ficar chateado. Então o que é que o povo decidiu? Decidiu pedir a Samuel um rei. E rei só há um, que é Deus. E ele é quem manda. E na altura Samuel ficou muito triste e consultou a Deus. E Deus disse que ele não tinha que ficar triste porque o povo não o rejeitou a ele, Samuel, mas sim a Deus. Mas que Deus ia fazer a vontade do povo. E ia-lhes dar um rei. Mas com isso traz as consequências de ter um rei, que é ter impostos a pagar, que é os filhos deles terem que ir para a guerra, terem que ir para o exército, as filhas terem que servir o rei, todas as colheitas que eles semeavam e que colhiam, uma parte grande era do rei. De onde é que eu quero chegar com isto? O povo começou a reclamar, depois de algum tempo, porque queria ser igual aos outros, que queria ter um rei, mas depois de ter começou a reclamar. Mas nós, muitas vezes, somos assim. Pedimos e quando nos é dado aquilo que pedimos, depois começamos a reclamar. E muitas vezes não chegamos a ter aquilo que pedimos porque não estamos preparados e o caminho vai ser este, vai ser um caminho de eu quero uma casa grande. Conseguimos a casa grande e depois reclamamos que a casa é muito fria ou que a casa tem muito para ser limpa, a casa tem defeitos e nós, esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento não vem de Deus. O pensamento que vem de Deus e que vem do bem é um pensamento de agradecimento. Ainda bem que eu tenho um teto para dormir, ainda bem que eu tenho um emprego, por mais que haja coisas que eu não gosto tanto, mas tenho um emprego que todos os meses recebo o meu salário e não me falha. Eu não tenho carro, mas ainda bem que tenho transportes e que possa ir transportes para o trabalho, porque podia ter que ir a pé. Em algumas partes do mundo é assim e nós temos que dar valor às grandes e às pequenas coisas. E muitas vezes nós, para darmos valor às pequenas coisas, temos que ficar sem elas. E o que é mau e que não faz sentido. Não faz sentido porque nós fazemos com que as pequenas coisas é como se fossem já um bem adquirido. Eu acordo de manhã, vou lavar os dentes, levanto-me, vou lavar os dentes, depois vou tomar banho e visto-me. É um bem adquirido. Há pessoas que não se conseguem levantar. Há pessoas que não conseguem fazer essas coisas sozinhas. Há pessoas que não conseguem ter uma noite de sono tranquila. Por isso eu peço-te a ti que faças uma reflexão sobre esta mensagem, sobre a maneira como tu estás a olhar para a vida, a maneira como tu estás a criticar tudo, e em vez de fazeres isso, que agradeças. Porque Deus nunca disse que ia ser fácil. Vai haver processos e quanto mais tu reclamares nos processos, mais ficas travado neles. Tu
Tu tens que aprender, os desafios acontecem para nós superarmos eles e crescermos com isso, e com isso ganharmos maturidade para passarmos ao próximo nível. E se tu estás sempre nessa coisa de reclamação e de ver só a parte negativa das coisas, é porque não estás a 100% focado em Deus e não estás com fé no processo. Há algo que não está-te a deixar seguir em frente. E tu tens de ter fé e tens que acreditar que todas essas coisas que são mais difíceis, esses desafios, vão-te fazer crescer para chegares onde tu queres, chegares ao destino que Deus tem para ti e seres feliz, porque se tu acreditares e agradeceres desde a pequena coisa às grandes coisas que tu tens, tu vais ser muito mais feliz, vais ser uma pessoa grata, e é isso que nós devíamos de fazer mais. Devíamos agradecer por acordar todos os dias, por termos saúde para podermos ir para o nosso trabalho, para podermos termos saúde para ir trabalhar, para fazermos as nossas coisas, por ter o nosso trabalho, por termos a nossa casa, por termos a nossa família. Pode não ser perfeita, mas é a nossa. E nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Eu quero que tu reflitas muito sobre isso e penses se tu estás a ser essa pessoa que reclama porque a comida está a aumentar, que as rendas estão a aumentar, ou seja, aquela pessoa que diz, olha, tenho uma renda para pagar, ainda bem, porque é sinal que eu tenho um sítio para dormir e tenho uma casa e tenho um trabalho para conseguir pagar essa renda. Eu posso dar um exemplo que eu, há uns anos atrás, tinha um colega meu que estávamos a falar sobre ganhar o Euromilhões. O pensamento dele era que estava super chateado porque se ganhasse o Euromilhões tinha que pagar uns X de milhões ao Estado. E eu comecei-me a rir bastante porque eu disse a ele assim, eu adorava poder pagar isso ao Estado. E ele, então, mas porquê é que estás a dizer isso? Eu adorava pagar isso ao Estado, era sinal que tinha ganho o outro dinheiro. E é muito isto. Muitas vezes as pessoas, quando fazem o IRS, dizem, ei, tenho que pagar tanto dinheiro ao Estado, então é sinal que tu também trabalhaste bastante e recebeste bastante para teres que ir pagar, é porque ainda bem que isso acontece. As taxas podiam ser mais pequenas, se calhar até podiam, mas temos que ver ao lado bom que é, olha, trabalhei bastante, trabalhei mais que o ano passado, por isso a receita eu vou ter que pagar mais um bocado. Mas é essa a mensagem que eu quero, que Deus dá-te aquilo que tu precisas e não te dá mais do que aquilo que tu não precisas. Por isso, muitas vezes tu queres muito, mas não estás capacitado para ter isso. E por isso tens que esperar mais um tempo. Até as árvores não conseguem. Têm que ter estações, tem que ter estação de cai a folha, elas ficam com os despidas, passam o inverno, não acontece nada, ficam só com os ramos à mostra, depois vem a primavera e começa a vir as flores e só depois vem o fruto. E connosco é a mesma coisa, tem estas fases todas, tem as fases que nós deixamos cair as nossas folhas todas, em que tudo parece estar enrolado e tudo não corre como nós queremos, mas temos que pensar positivo e pensar que isso está a acontecer por algum motivo e que vamos aprender algo. E que se não estamos a ter aquilo naquele momento é porque não estamos capacitados e Deus está-nos a livrar de algo. Porque se calhar se Ele abrisse essa porta, era uma porta que tu abrias e tinha um precipício para tu caíres e podia ser o teu fim. Ou podia ser que tu perdesses. E Ele não quer isso. Ele quer que tu sigas um caminho correto, um caminho
com calma e que sejas uma casa forte, uma casa com os bons pilares. Espero que esta mensagem tenha-te feito refletir sobre a conduta que tu estás a ter, se és esta pessoa que pensa positivo e que olha em frente e que tem fé em Deus naquilo que Ele está a fazer, se és a pessoa que, ao mínimo desafio, reclama. E reclama tudo, reclama porque há barulho, reclama porque a comida vem fria, reclama por todas as coisas. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato porque atrás disto vêm coisas muito maiores. E sabemos agradecer aquilo que temos é muito bom e é muito gratificante. Eu espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste e se puderes, mete um gosto porque ajuda muito a que este vídeo chegue mais longe e que esta mensagem de Deus consiga ajudar mais pessoas. E se achas que podes ajudar alguém com esta mensagem, partilha com os teus amigos, partilha com a tua família, com as pessoas que gostam ou com as pessoas que tu pensas que podes ajudar com esta mensagem de Deus. Obrigado e até à próxima semana. Tudo bom?